Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 42 do livro de Jó. Jó, capítulo 42. Verso de número 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos ler juntos? 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus tudo pode e nenhum plano dele pode ser frustrado? Isso tem que ser mais do que uma declaração. Isso tem que ser uma verdade no nosso coração. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus, e de que os planos que Ele tem sempre serão cumpridos. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, às vezes a gente tem dificuldade para lidar com isso, às vezes a gente fica na preocupação de como serão as coisas. Agora há pouco, a gente iniciando o culto, e eu falei, hoje é quinta-feira ou é domingo? Porque pela quantidade de pessoas que a gente começou o culto, mais parecia ser culto de quinta-feira. E aí, conforme o tempo foi passando, agora está começando a aparecer com culto de domingo. Mas ainda assim, tem muita gente que não está aqui presente. E às vezes a gente fica preocupado. Cadê o irmão? Cadê a irmã? O que eu faço para motivar a igreja, para que em todos os cultos a igreja esteja presente? O que eu faço para poder animar aquele irmãozinho que está desanimado? O que eu faço para poder evangelizar e novas pessoas virem para a igreja? Às vezes a gente fica tão preocupado com esses temas, às vezes a gente fica tão preocupado com essas coisas. E às vezes um irmãozinho, puxa vida, esse irmãozinho ainda não entendeu isso, esse irmãozinho ainda não se despertou para isso, esse irmãozinho ainda não se despertou para aquilo, já é tempo disso, já é tempo daquilo. E aí às vezes a gente vê algumas pessoas cheias de zelo no coração, dando umas palavras assim duras, que tem que despertar, que tem que acordar, que tem que isso, que tem que aquilo, porque é o zelo no nosso coração de querer que todo mundo logo se desperte, que todo mundo logo se toque, que todo mundo logo cresça, que todo mundo logo melhore, e a gente fica, às vezes, aquele zelo à la Jesus, quando nos últimos dias da sua vida, que ele entra lá no domingo anterior à sua ressurreição, ele entra em Jerusalém, e quando chega lá no templo, como é que está? Está lá cheio de mesa, de cambista, disso, daquilo. Ele chega com aquele zelo e começa a chutar tudo, derrubar tudo, e jogar tudo para o lado, jogar tudo para o alto, e o povo, o que é isso? Ele fala, a minha casa é casa de oração, e vocês estão transformando em covil de salteadores, sai quebrando tudo, jogando para o lado, e vai e acontece. Às vezes, talvez esse seja um dos meus lados mais parecido com Jesus. Às vezes dá vontade de chutar tudo. É óbvio que ele chutou sem pecar. Eu não consigo ficar nesse limite de chutar, de derrubar, de jogar tudo para o alto e não pecar. Então é melhor nem fazer. Mas às vezes a gente fica com tanto zelo e querendo ver as coisas tão assim, que a gente se torna chato. Olhando aqui, eu estou olhando para a cara de alguns irmãos que pelo zelo, pela obra do Senhor, são chatos.
Dá uma olhada para quem está do teu lado aí, alguém arruma uma água para mim aí, por favor. Dá uma olhada para a cara do teu irmão aí, vê se esse irmão aí é meio chato. Ele é meio chato? Já foi. Não tem alguns irmãos chatos por causa do zelo? Não é? Não tem alguns irmãos que cobram por causa do zelo? Não é? De vez em quando tem um chato que durante a semana liga para um, para outro, guardando a devida proporção, a gente sabe quem é que pode estar na casa, quem é que não pode estar por uma circunstância ou por outra, e aí de vez em quando o telefone toca, quem é? É um chato ou uma chata ligando, meu irmão, já tem tanto tempo que não vem para a igreja, meu irmão, isso, meu irmão, aquilo, estou sentindo falta, isso e aquilo. Às vezes o zelo faz a gente, sabe? É o que a gente estudou agora no retiro. A gente estudou no retiro sobre o zelo na obra de Deus, às vezes causa algumas divergências. E aí, por isso, rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pense concordemente no Senhor. Tudo indicava que duas mulheres muito zelosas, fazendo a obra de Deus, de repente, num determinado momento, obrigado, meu amado, de repente, num determinado momento, começaram a ter alguns atritos, começaram a ter um desentendimento, porque queriam tanto fazer a obra, mas cada uma querendo fazer do jeito que achava, e que de repente começou a ter ali alguma divergência, e o Paulo falou, eu rogo a Evódia, eu rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Às vezes o zelo extremo de querer ver as coisas acontecer, torna-nos chatos. Por quê? Porque a gente quer ver o melhor da obra, a gente quer ver o melhor das pessoas, a gente quer ver o melhor da igreja. Mas isso tudo não pode superar, não pode avançar o limite estabelecido por dois princípios. Que Deus tudo pode e que os planos de Deus não podem ser frustrados. Em outras palavras, temos que aprender que Deus está no controle da igreja dele. Temos que entender que é Deus que muda as pessoas. Temos que entender que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que dá aquele start na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, para a gente poder despertar e acordar. Você lembra quem você era há um tempo atrás? Quem você era há um tempo atrás? Alguns aqui, há um tempo atrás, eram adolescentes que dava trabalho na casa. Lembra? E eu estou falando com jovens agora não, tá? Eu estou falando com gente aí de 30 para lá. Tem alguns aí que já passaram dos 30, que há algum tempo aqui atrás, eram adolescentes que corriam de um lado para o outro e que dava trabalho na casa. Hoje você não é mais adolescente. Hoje você cresceu, hoje você amadureceu, e hoje você olha para os adolescentes, ou para algumas crianças e fala, meu Deus do céu, essa criança não para, esse negócio aqui, esse negócio ali, o que é isso? É um zelo que você adquiriu, mas às vezes adquirindo esse zelo, você está esquecendo de que na tua vida um dia teve um start, não produzido, provocado por você mesmo, mas pelo Espírito Santo que um dia te acertou de cheio. Um dia que o Espírito Santo foi lá e deu-lhe uma, né? Às vezes a gente brinca com um, com o outro, igual hoje de manhã, né? Ah, meu nome é Cátia Espero, não sei o quê. É só brincadeira, porque só vai chegar lá o dia que o Espírito Santo falar assim, vai, e dá-lhe um soprão que não tem como resistir. É assim. Às vezes a gente fica para a pessoa, e aí, quando vai ser? E aí, quando isso? E aí, quando aquilo? Ô, irmão, a igreja evangélica congregacional de Senador Camará é a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, ela tem que entender que o Deus vivo tudo pode. O que é que Deus pode? Tudo pode. E não há um plano dele que possa ser frustrado. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O Deus que servimos é o Deus que abre porta onde não tem porta. O Deus que servimos é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. O Deus que nós servimos é o Deus que permite
que o filho pródigo saia, que o filho pródigo vá dar uma volta lá fora, que o filho pródigo lá fora desperdice o tempo, que o filho pródigo lá fora desperdice as oportunidades. Mas o Deus da igreja é aquele que tudo pode, e que mesmo o filho pródigo estando lá, a semente que esse Deus poderoso plantou nele é tão extraordinária que uma hora o Espírito Santo dá um start e aquela pessoa que está lá fora retorna para o caminho santo do Senhor. Por quê? Porque se Deus tem um plano de salvação na vida do homem, esse plano de salvação não pode ser frustrado. Às vezes a gente fica no limite entre esse negócio chamado livre-arbítrio e soberania de Deus. A gente tenta surfar as duas ondas ao mesmo tempo e não dá certo. Às vezes a gente fala, não, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Até onde, cara pálida? Até onde você tem esse livre-arbítrio? Até onde o homem tem esse livre-arbítrio? Eu lembro de um dia um rapaz chamado Saulo. O rapaz chamado Saulo, ele está lá em Jerusalém babando ódio, destilando raiva e dizendo, não, porque esse pessoal que está seguindo a Jesus aí, esse pessoal aí, a gente tem que pegar esse pessoal, porque esse movimento está crescendo. E aí, de repente, um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, está pregando e está incomodando as trevas, e de repente vão lá e prendem esse camarada, e esse camarada começa um discurso, começa a pregar, começa a falar, e ele não tem papas na língua, ele fala mesmo, ele abre a boca, entrega o recado de Deus e fala, e fala, e fala, e no final, quando o pessoal já não aguenta mais, o pessoal está alvoroçado, começa a apedrejá-lo, esse homem fala que está vendo o céu aberto diante dele, e está vendo lá o pai, e está vendo lá o filho, e de repente vão lá, apedrejam, matam esse cara, pegam as vestes dele, jogam lá nos pés de Saulo, que consentia na sua morte. 2 capítulos depois, esse mesmo Saulo pede a autorização às autoridades para perseguir aqueles que são do caminho. E ele começa aquela perseguição até que um dia ele caminhando, ele está indo lá, e está indo, e de repente um clarão, uma luz inigualável, a luz que é Jesus, clareia diante dele, ilumina diante dele, ele cai, prostrado. E de repente uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus, perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo. O que você está fazendo? E o Paulo não sabe o que responder. E de repente ele fala, e dá todas as instruções, bora, levanta, vai até um lugar, vou mandar alguém aí, e chega lá e fala lá para o servo dele, Barnabé, vai lá e vai conversar com Saulo. Não, Saulo não, Senhor, Saulo não, ele acabou de ter autorização para poder matar geral, para poder pegar os crentes. Vai lá, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai lá que eu vou mostrar para ele que a dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E o que o Paulo faz? Cadê o livre-arbítrio do Paulo? Cadê a escolha do Paulo? Cadê o Paulo dizendo assim, eu recebo nessa noite o Senhor Jesus como o meu Salvador? Cadê? O que está acontecendo? O Senhor Jesus, que é o Salvador da igreja, vai lá e derruba aquele camarada cai prostrado e fala assim, agora você levanta, porque agora eu vou mostrar para as trevas, eu vou mostrar para principados e potestades, eu vou mostrar para todo mundo que quando eu tenho um plano, ninguém pode frustrar o meu plano, ninguém pode deter o meu agir. Levanta, e aquele homem levanta, e o que acontece com aquele homem? De perseguidor da igreja, passa agora a ser perseguido pela causa do evangelho. E aquele homem, ele trilha um caminho sem volta, de maneira tão madura, que mesmo sendo perseguido, ele fala, eu vou continuar, porque agora o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se humilhou, morreu por mim, para pagar o preço do meu pecado. E aquele homem vai, por quê? Porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Por que você está aqui nessa noite? Por que o diabo não conseguiu impedir você de vir até aqui nessa noite? Por que o diabo não conseguiu te matar até hoje?
Por que que o diabo não conseguiu impedir você de continuar a caminhada? É porque com quem Deus tem plano e propósito, o diabo não pode parar, o diabo não pode frustrar. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui, aquele que é maior, aquele que é poderoso, aquele que ninguém pode deter, te trouxe até aqui. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. E às vezes Deus, de uma maneira muito didática, sem abrir mão de nenhum princípio, vai amassando, vai espremendo, vai... É a visão do vaso lá, né, na mão do olheiro. Tem alguns vasos aqui que eu estou vendo que estão ornamentados, mas tem alguns vasos que eu estou vendo aqui que está meio quebrado. Sabe por quê? É porque o olheiro está realmente fazendo questão de amassar um pouco mais o barro, ajeitar um pouco mais, porque ele tem plano e propósito na tua vida. Ser amassado dá trabalho e dói. Ser refeito novamente significa dizer: a primeira moldura não ficou boa, o primeiro experimento não resolveu, e aquele que começou boa obra na nossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele vai moldando, ele vai aperfeiçoando. Ontem foi sábado, parece que sexta-feira agora eu vi uma manchete de uma casa que está indo a leilão, e a casa, parecido com a minha, a casa indo a leilão parece que vale 6 milhões. Casa igualzinha a minha, parece que vale 6 milhões. E aí, qual é o problema? A família não está querendo e entrou na justiça para poder impedir esse leilão, porque o leilão está começando com 2 milhões. Uma merreca, 2 milhões. E aí o pessoal não quer, porque a casa parece que vale 6, mas aí só estão querendo começar o leilão com 2. Só que essa casa, que é uma baita de uma mansão, essa casa está cheia de infiltrações, o telhado está quebrado, o mato está grande a beça, os pisos em volta da piscina estão tudo estragado, o negócio está meio deteriorado. Quem pagar essa merreca, 2 milhões, vai ter que investir um bom dinheiro para poder cortar mato, para poder aparar grama, para poder trocar piso, para poder colocar telhado, para acabar com infiltração, para pintar, enfim, vai ser um negócio. A casa está feia por fora, horrível por dentro, mas quem comprar, vai comprar uma baita casa num lugar extraordinário, mas vai ter que fazer uma reforma. Às vezes na nossa casa espiritual acontece isso. No dia em que verdadeiramente o Senhor Jesus nos resgatou, nós fomos transformados numa casa para o Espírito Santo. Nós fomos transformados para uma casa para Deus. Mas às vezes, passando o tempo, foi dando uma infiltração aqui, uma infiltração ali, o mato cresceu aqui, um piso saiu ali, a tinta estourou ali. E aí o que é preciso muitas vezes? Muitas vezes é preciso fazer uma reforma. E Jesus sabe fazer isso como ninguém. Jesus sabe fazer isso como ninguém, não tem jeito. Para fazer reforma, às vezes, tem que refazer alguma coisa. Lá em casa, um dia lá deu, negócio de infiltração. Essa praga chamada infiltração dá em tudo quanto é casa, né? Aí tu tem que fazer o quê? Tu tem que quebrar ali, tu tem que tirar até chegar no tijolo, e aí já tem lugar que agora o pessoal já está até quebrando até o tijolo e levantando agora uma outra fileira de tijolo ali, com um bloco, com isso e aquilo, aí bota isso, bota aquilo, na tentativa de acabar com as infiltrações. Aí tem gente que já coloca logo azulejo até 1 metro de altura, 1,5 metro, para tentar acabar com a infiltração. E essas reformas demanda tempo, gasto, incomoda, porque poeira de obra vai até onde não é convidado, né? Quando começa, sangue de Jesus tem poder, fica um negócio terrível. Mas depois que a casa está pronta, a gente já nem lembra mais do horror que foi se submeter àquela reforma. O Deus que nós servimos é esse Deus que, tendo planos e propósitos, ninguém pode impedir.
E tem casa aqui nessa noite que precisa de uma reforma, e a boa notícia é que ele vai terminar essa reforma, porque ele não perde nenhuma batalha. E às vezes, reformando você, ele te reforma no teu pensamento, ele te reforma na tua maneira de pensar as coisas, ele te reforma na tua maneira de decidir algo. Às vezes você quer a coisa a 80 por hora e ele fala assim, menos. Nesse caso aqui é 8 por hora. Mas, Senhor, eu quero acelerar. Quem acelera sou eu. Quem é que acelera na nossa vida? É o Senhor. Ele que acelera. Ele é que dá o ritmo certo. Ele que conduz a direção correta. Ele é que dá a intensidade exata. É Ele. Às vezes nós estamos meio que no controle, às vezes a gente está meio que no controle da situação, e quando isso aconteceu, deu problema. Lembra? O Senhor criou lá no início, a Trindade reunida criou o homem. Criou o homem e deu para o homem o governo, deu para o homem a administração. Criou o homem e falou, agora vocês estão aqui, que tudo foi criado para vocês, agora vocês cuidam, vocês cultivam, vocês colocam tudo em ordem, dá nome para isso, dá nome para aquilo, está com vocês, eu criei para vocês. E o homem foi lá e foi fazendo isso, foi fazendo aquilo outro. Só que o homem no governo, o que aconteceu? Um determinado momento, o pecado entrou. Por que o pecado entrou? Porque o homem no governo do negócio fracassa. O homem fracassou. E a Trindade então se reuniu novamente, e a Trindade novamente formou um novo homem. Agora, formando esse novo homem, a Trindade já não mais dá para esse homem o senhorio da sua vida. A Trindade puxa a rédea. A Trindade agora estabelece um novo princípio. O Pai amando-nos de tal maneira, o Filho se entregando por nós, mas o Espírito Santo nos conduzindo. Agora já não somos mais nós que determinamos a direção e a intensidade das coisas na nossa vida. Agora é o Espírito Santo. Nós não temos mais o senhorio, nós não temos mais o governo. E esse é o problema para muitas pessoas. Quando entregam ou quando são convidadas pela graça, por não entenderem que o Evangelho é um convite a levantar a mão e falar assim, eu me rendo. Eu me rendo significa dizer o quê? O outro está no controle. E quem é esse outro? Esse outro não é um ladrão, esse outro não é um assaltante. É você levantar as mãos ao Senhor e falar assim, eu me rendo. O Senhor é que está no controle. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é do Senhor. Aliás, se eu tenho alguma coisa, é o Senhor que fez, é o Senhor que deu, é o Senhor que proporciona. Então, como é que vai ser agora daqui para frente? Jesus fala, é comigo. Porque Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E como é que Jesus exerce o senhorio dele na nossa vida? Pela ação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para alguns, o Espírito Santo é uma força, é um poder. Para alguns, pasmem isso, o Espírito Santo é desconhecido. Há um tempo atrás, foi feita uma enquete em umas igrejas nos Estados Unidos, e em algumas igrejas foram lá para perguntar e para saber o que aquelas igrejas conheciam a respeito do Espírito Santo. Muitas igrejas, muitos crentes, não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Gente, sem Espírito Santo não tem igreja. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? É aquele que foi enviado por Jesus, quando Jesus morreu, ressuscitou, e depois de 40 dias, falou para o povo, fiquem aí, que eu vou agora ao Pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, e Jesus indo, chegou até lá, enviou o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que veio a esse mundo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz, que nos inspira, que nos capacita e que nos usa na obra.
Sem o Espírito Santo não somos nada. Sem o Espírito Santo não somos ninguém. É o Espírito Santo quem inspira, é o Espírito Santo quem usa, é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que fortalece a igreja. No princípio da criação, o homem ficou no governo e fracassou. Só que muitas vezes a gente ainda quer repetir esse mesmo princípio da criação, quando ficou o negócio no controle, na mão do homem. Já reparou que todas as vezes que eu e você comandamos, dirigimos a nossa vida, nós nos frustramos? Agora, quando o Senhor é que dirige os nossos passos, quando o Senhor é que governa, as coisas começam a acontecer. Como é que acontece? Não sei. Deus tem uma maneira. Deus tem uma maneira de fazer. O que Ele pede de mim e de você? Que tenhamos fé. Mas como é que a gente vai ter fé? Por ouvir a palavra, por ação do Espírito. E aí, amado, você vai exercitando. Me parece que do ponto de vista físico, para a gente poder entender o que é fé, parece que fé é meio que um músculo espiritual. Como é que é o músculo? Se você exercitar, o músculo fica como? Fortalecido. Ele cresce, ele vai ficando parrudo. Aliás, eu vi um jovenzinho nosso aqui, parece que ele está aí umas 2 semanas na academia, e aí de repente um dia desse ele veio aqui com uma camisetinha, veio assim todo durinho, assim todo malhado. Eu falei, Jesus, ele já está se sentindo forte. É um adolescente, eu ri a beça, achei maneiro aquilo, né? Ele botou uma camisinha assim bem apertadinha e chegou aqui, meu irmão, igual um robozinho, assim todo durinho. Falei, está se sentindo forte, né? Mas no físico, se a gente quer um músculo firme, a gente tem que exercitar. Fé é como se fosse entre aspas, tá bom, amados? Um músculo espiritual. A fé precisa ser exercitada para ela ficar cada vez mais robusta, para ela cada vez mais crescer, para ela cada vez mais te ajudar a prevalecer. O problema é que às vezes, ao invés de a fé crescer, ela fica estagnada. E sabe o que o negócio acontece? O diabo não tem pena de ninguém. Já reparou que o diabo vai só aumentando o nível da prova, vai só aumentando o nível da tentação, vai só aumentando o nível da perseguição? Tem pena não. Eu já tenho 10 anos de igreja, o diabo vai te atacar como quem deveria ter crescido esses 10 anos. E se você ficar de bobeira? Um dia eu lembro que, algumas vezes, perdi a conta, literalmente, perdi a conta de quantas vezes a Assembleia Geral da nossa UIACB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, decidiu comprar a sede da denominação, lá na Rua Visconde de Auma, número 134, 19º andar. 34 salas do 19º andar. Aquele prédio lá, aquele andar inteiro lá, na época, foi avaliado um pouco mais de 1 milhão, 1.200.000 alguma coisa. E de repente, um desses camaradas, igual os que tem aqui na igreja, é dono de tantas propriedades e tanto dinheiro, que o cara nem sabia que tinha um andar inteiro lá no centro da cidade, na Rua Visconde de Auma, um andar inteiro lá com 34 salas. Igualzinho a alguns aqui da igreja, que tem tantos bens, tanto dinheiro, que já nem sabe o que tem. E de repente aquele camarada que não sabia nada, não sabia nem o que ele tinha, de repente mandou lá um judeu lá aparecer lá na sede da denominação. Aquele judeu apareceu lá, a gente olhou para aquele camarada, pensa num judeu assim, um judeu sisudo, né? E aquele cara chegou lá, eu quero falar aí com o presidente, um português meio arrastado, mas a gente entendia bem, queria falar com o presidente. E aí o presidente não estava, esperamos e tal, quando finalmente o presidente estava, ele foi lá conversar com o presidente. Ele foi oferecer para o presidente da denominação aquele andar. E aí o presidente falou assim, puxa vida, a gente nessa ocasião, a gente tinha 9 salas no 13º andar. Ele apareceu lá e aí falou assim, não, quero vender para vocês. A gente não tem dinheiro.
calma, ainda nem falei o preço, mas nem adianta falar o preço. O negócio aqui, ele falou, isso lá em cima, tudo, levou a gente lá. A gente olhou tudo, falou, meu Deus, aqui seria tão bom. Pegava tantas salas, fazia auditório, sala para confederação feminina, para a confederação dos jovens, dos adolescentes, dos homens, do departamento de evangelização e missões, para a editora, enfim, beleza. Mas a gente não tem condições. Isso aqui, quanto é que vale isso? Quase 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Aí, mas, calma, o homem lá, que tem tanta coisa que nem sabia que isso aqui ele tinha, ele tropeçou nisso, descobriram lá, fazendo a contabilidade de tudo que ele tinha, falou o seguinte, que para vocês, ele vende por 450.000, menos que a metade do valor. 450.000? Mas e aí? Ainda assim não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas aí, conversa, ora, vê, faz, acontece, vamos lá, vem cá, leva para a Assembleia Geral, decide, vamos comprar. Porque o homem fez uma forma que não tem jeito. Porque quando Deus tem planos, ninguém consegue impedir o plano de Deus. O homem pegou desses 450.000, ele falou que aceitava 40.000 de entrada. E o restante parcelado em 36 vezes. O negócio que valia 1.200, baixou para 450, 40 de entrada, o restante em 36 vezes. 36 vezes que começou com a parcela de 11.000 e alguma coisa, mas era corrigida na época pelo IGPM, então a gente começou com 11.000 e alguma coisa, e a 36ª parcela já estava em 16.000 e alguma coisa. Mas aí o homem pediu para colocar uma cláusula, falou assim, olha, o vencimento é dia 15. Pode estar na 30ª prestação, se a parcela não pingar no dia 15, vai perder tudo. Passo de fé. A denominação aprovou, vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí lançou-se a campanha Os 300 de Gideão. Dos 300 de Gideão, para dar na época R$50 por mês. Igreja, associação, uma pessoa no particular. E de repente começou a campanha, no primeiro mês a campanha bombou. A gente chegou a um torno de 170 Gideão. A partir do 5º mês, a campanha definhou. Caiu para 110, 115 Gideão. A partir do 7º mês, a campanha quase faleceu. Foi para uns 50 Gideão. E agora, como é que paga? Como é que paga a prestação? E aí era todo dia 15, imagina como é que era dia 15. Todo dia 15 era uma experiência com Deus. Alguns meses, a gente chegava lá no dia 15 e tinha um dinheiro na conta, cedo, o Fabiano, agora pastor, ia lá para o banco, já depositava o dinheiro e estava tudo certo. E muitas vezes, não lembro exatamente quantas, eu falava para o Fabiano, vai para o banco, espera dar 2, 3 minutos para as 4 horas da tarde, entra na fila do caixa eletrônico, e depois que der 4:01, você vai lá e faz o depósito. A gente vai estar com um comprovante que fez o depósito no dia 15. Aí o Fabiano depositava. Quando chegava no dia 16, que o cheque já deveria estar compensado, eu chegava lá na Avenida Brasil, naquele engarrafamento que quem pega a Avenida Brasil sabe como é que é, agora melhorou um pouquinho, mas naquela época era pior do que hoje. E aí chegava lá na Avenida Brasil, o telefone tocava. Quando tocava, eu olhava assim, era Márcio, gerente do Banco Real. Naquela época era Banco Real, agora é Santander. Quando eu via lá Márcio, Banco Real, eu já sabia. E aí, tudo bem, Márcio? Pastor, temos um problema. Qual o problema? Tem um cheque aqui de tantos mil e na conta não tem nem perto disso.
Algumas vezes era assim, o cheque é de 15 mil, porque já corrigido, o cheque era de 15 mil, e quanto é que tinha na conta? 2 mil, 3 mil. E ele falava, o que eu faço? Eu dizia, compensa, paga normal. Mas pastor, fica tranquilo, filho, até o final do dia o dinheiro vai estar na conta, pode compensar. Então tá bom, pastor. Ia dali até lá na junta geral, quando chegava lá, falava, Fabiano, dá uma olhada na conta. A Fabiano olhava e falava, o cheque está compensado, mas a conta está negativa, em 12, em 13, em 14 mil, dependendo do mês. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Até 4 horas da tarde o dinheiro vai estar na conta. Mas alguém falou? Não, ninguém falou. Como é que vai ser? Vai ser, vamos lá. Vamos para o culto. De 8 às 9 era culto. Antes de começar o expediente era culto. E aí imagina como é que era o culto. Quando a gente sabia, eu e o Fabiano sabíamos que tinha um cheque de 15 mil, de 16, de 14, de 13, enfim, dependendo do mês, e que o saldo não chegava nem na metade. A gente ia para o joelho, ia orar. Acabava de orar, acabava o culto, se enchia de fé e falava, agora pode olhar a conta. Quando o Fabiano olhava a conta, rapaz, olha, o que foi? Já está melhor. Tinha 2, agora tem 3. Meu Deus do céu. Passava o tempo, 1 hora da tarde, Fabiano, vê agora está resolvido, vê aí, Fabiano. Fabiano olhava, melhorou, já tem 7. Sangue de Jesus tem poder. E a gente ia, a gente orava. E agora, Fabiano, agora é a hora, 4 horas da tarde, e agora? E o cheque foi compensado, e ainda está sobrando 2 mil. Jesus amado. Então, Fabiano, vamos embora, paga logo aí parte do salário de todo mundo e tal, porque a gente recebia dia 15 e dia 30. Só que no dia 15, no dia do pagamento, era para todos os funcionários exercitar a fé. Porque antes de receber, tinha que pagar os 15 mil. Então, como é que os funcionários ficavam? Todo mundo de joelho no chão, todo mundo orando, todo mundo jejuando. E era uma coisa boa. Por quê? Porque todos os meses, o Deus do impossível entrava em cena. E daqui a pouco, Fabiano, faz um levantamento. Quem é que depositou? A gente descobria que uma igreja lá na Bahia depositou um valor, outra igreja lá em São Paulo, outra igreja em Minas Gerais, outra igreja lá na Paraíba, outra igreja. A gente não sabia às vezes de onde vinha, mas que o dinheiro chegava, chegava. Algumas vezes foram assim. Algumas oportunidades isso aconteceu. E de vez em quando, eu tenho que lembrar de experiências como essa, para não me desesperar diante dos problemas e dificuldades que a vida se apresenta hoje. Por quê? Porque a fé é como se fosse um músculo que vai sendo exercitado, que vai sendo, ficando robusto, que vai se fortalecendo e que vai te ajudando a ir para frente. As pessoas pensam, como é que vai ser? Meu irmão, não tente pensar como é que vai ser. Saiba de 2 coisas. O Deus que você serve é o Deus que tudo pode, e o Deus que você serve é o Deus que tem planos que não podem ser frustrados. Como é que vai ser? Não sabemos. O que precisamos é viver pela fé. E a fé é o quê? A fé, amada, é a convicção. É convicção daquilo que você não consegue ver. É uma capacitação que Deus te dá para você enxergar além daquilo que é natural. O que é além daquilo que é natural? É o sobrenatural. E o nosso Deus é o quê? É natural ou sobrenatural? O nosso Deus é sobrenatural. E de vez em quando, nós precisamos ter experiências para entender que existem 2 mundos. O mundo natural, onde nós estamos estabelecidos, onde nós estamos sendo treinados, mas existe o mundo espiritual, que é o que controla, que é o que governa, que é que está no controle de todas as coisas. E a quem que nós servimos? Nós servimos a esse Deus que habita no sobrenatural, que está além do natural. O natural apresenta para a gente desafios, problemas e dificuldades que muitas vezes nós não temos a solução. Mas o sobrenatural nos ensina, nos mostra que existe um Deus que vai além das possibilidades humanas. E nós precisamos então entender que Deus tudo pode e nenhum plano dele pode ser frustrado.
Agora, isso, amado, é um convite a viver pela fé. E viver pela fé é descansar e entender de que Deus está no controle de todas as coisas. De vez em quando eu preciso ser lembrado disso, porque de vez em quando eu olho para a igreja, Senhor, mas isso poderia estar melhor, isso aqui, isso ali, isso aqui, isso ali. Ô, acorda, a igreja não é tua não, Celcinho de Camará. A igreja é minha, eu governo, eu controlo, eu desperto, o Espírito trabalha. O Espírito trabalha. Agora, é claro, eu tenho o meu papel, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que fazer algumas coisas, mas sem perder a direção de que o Deus que eu sirvo é o Deus que tem planos que não podem ser frustrados e que Ele tudo pode. Às vezes isso, amado, é uma declaração, mas que às vezes é um desafio para entendermos essas coisas. E como é que a gente vai entender essas coisas? Pela fé. O que hoje você está passando num plano natural que está extremamente difícil? O que você está passando no plano natural que está exigindo da tua fé? O Deus que habita no sobrenatural, Ele tem poder para intervir naquilo que é natural. Ele continua tendo poder para curar, para libertar, para abrir porta de emprego, para poder fazer prosperar. Ele continua tendo poder para fazer tudo isso, tudo isso. E quando Ele não faz, é porque não estava no plano dele fazer. Não é porque ele ficou fraco, não é porque ele não teve interesse. Ele tem planos na nossa vida. E os planos dele é que jamais irão ser frustrados. Os planos dele é que ninguém pode impedir. E às vezes, amado, faz parte de um plano de Deus na nossa vida nos permitir perder algumas coisas. Porque perdendo algumas coisas, perdendo alguns amparos naturais, e nós somos mestres em nos cercarmos e nos basearmos em amparos naturais. Não dá certo. Porque para andar com Deus, nós precisamos nos embasar, nós precisamos nos estabelecer em amparo espiritual. E o amparo espiritual é Jesus. Uma senhora orou a vida toda. Enquanto esteve ali com seu filho, orou aquele restante de vida para poder ver o seu filho convertido. Sabe daquelas crentes? Aquelas crentes que ora, aquelas crentes fervorosas, que faz a obra, que está na cozinha fazendo lá a comida, está dando glória a Deus, está orando, está falando com o Senhor, está louvando. Crente, igual tem um montão aqui na igreja, sabe dessas crentes? Crente mesmo. Aquela mulher orava para a conversão do seu filho, e o filho parecia não querer nada com a hora do Brasil. Aí até que teve um dia que, de maneira assim repentina, Deus levou aquela serva para a mansão celestial. E aí no sepultamento da mãe, aquele menino lembrou de uma palavra que um dia ele recebeu de alguém que ele nem conhecia direito. Alguém que ele nem conhecia direito encontrou numa circunstância e falou para ele assim: olha, Deus tem um plano na tua vida, mas que para você despertar para esse plano, Deus vai ter que te tirar o teu amparo natural. Porque você é meio dura cerviz, né? Aquele menino não entendeu nada e nem deu muita atenção àquela palavra. Dias depois, quando a mãe dele foi promovida para a mansão celestial, no sepultamento da mãe, ele lembrou da palavra que havia recebido. Eu vou beber uma água enquanto você pensa. A morte da mãe dele foi uma bênção ou foi uma desgraça na vida dele?
A morte da mãe dele foi uma perda ou foi um ganho? Deus tem planos. Deus tem propósitos. Planos e propósitos que não podem ser frustrados. A gente fica meio, puxa vida, mas irmão, chegou a hora da gente entender que precisamos de um patamar superior. Precisamos de avançar uma casinha aí em direção ao lugar estabelecido por Deus. Qual é o nosso objetivo? Quem quer ir para o céu aí, dá glória a Deus? Mata eles hoje, Jesus, leva todo mundo, amém? O nosso propósito, amado, é ir para o céu. Mata ninguém hoje não, Jesus, deixa todo mundo vivo, amém? Oh, glória, melhorou. O nosso propósito é ir para o céu, irmão. E um dia nós iremos para lá. Iremos mesmo. Sabe por que nós vamos para lá? Porque está no propósito de Deus, está no plano de Deus. Jesus tem um plano da salvação comigo e contigo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário para nos resgatar, e nenhum plano dele pode ser frustrado. Qual é o plano dele? O plano dele é levar para o céu todos aqueles que têm a marca, que têm o selo. Deixa eu ver aí, tem gente que tem a marca do Senhor aí, tem gente que tem um selo do Espírito Santo. Então dá um glória a Deus aí, crente. É plano de Deus levar para o céu todo mundo que tem a marca de Cristo em sua vida. É plano de Deus levar para o céu todo mundo que é santuário do Espírito Santo. E não há nenhum plano de Deus que pode ser frustrado. A sua salvação é certa. Porque quem garante é aquele que não tem plano frustrado. Quem garante é aquele que não perde batalha. Você e eu vamos morar no céu, porque isso é plano de Deus. Você e eu, enquanto estamos aqui, vamos ser tratados, forjados, moldados pelo Senhor. E se for necessário, Ele vai pegar o barrinho, Ele está fazendo aquele vaso, e de repente olha, o vaso deu uma estragadinha, Ele vai lá e amassa de novo, Ele vai lá e dá mais uma amassada. E tem uns vasos aqui que eu estou olhando, né? Está com a cara amassada, está com não sei o que meio esquisito. Ei, irmão, tem hora que Ele dá-lhe uma amassada, e santo amasso de Deus na minha e na tua vida. Agora tem outros aqui que eu estou vendo aqui, que precisa ser mais amassado, para poder despertar, e entender que não é mais tempo de ficar perdendo tempo com bobagens, com ressentimentos, com firulas, com bobagens. É tempo de nos consagrarmos ao Senhor, é tempo de nos despertarmos para viver uma vida sobremodo excelente na presença dEle, por ação do Espírito dEle que habita em nós. O Espírito está soprando, o Espírito está soprando dos quatro cantos, o Espírito está se manifestando, e tem gente querendo resistir. Ei! Se dobre, se curve, sem nenhuma tentativa de ficar enrijecido, porque senão, sabe o que vai acontecer? Ele não vai desistir de você não, mas ele vai te dar uma quebrada como só ele sabe dar, santa quebrada. Para você, quando você vê, você está prostrado diante dele. O Saulo estava se achando todo, eu vou fazer, eu vou acontecer, e de repente, vê comigo aí, ó, vamos lá, Atos dos Apóstolos. Se eu confirmar aqui se é o 9, deixa eu ver. Capítulo 9. Que eu falei, no capítulo 7, o Estevão prega tal, no verso 8, no verso 1 do capítulo 8, está assim, ó, e Saulo consentia na sua morte, capítulo 8, a gente já citou isso no início. Agora aqui no capítulo 9, olha aí, vamos ler até o 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que
caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Do 3 ao 5, vamos juntos? Seguindo ele estrada fora, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Verso 9, esteve 3 dias... Olha o que aconteceu com o Saulo. E o Saulo tinha zelo. O Saulo estava achando que estava fazendo as coisas para Deus. O Saulo foi pedir autorização ao sumo sacerdote. O Saulo está achando que está tentando exterminar, tentando acabar com a ideia de uma nova religião. E de repente aquele que era, que é e que há de vir, se manifesta para ele num clarão e uma voz que todos os companheiros de Paulo ficam emudecidos, não ousam dar um pio, porque quando a voz de Deus soa, nada nem ninguém tem poder para se atrever para calar a voz de Deus. A voz do Senhor soou, todos emudecidos e espantados, porque não viam ninguém, pararam e quietinho ouviram aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, meu irmão, é um negócio que esse povão lá fora não sabe. Quem persegue um crente, quem persegue a igreja, está arrumando um problema é com Deus, não é com a gente não. É com Deus. Ah, então me perseguindo. Não é não, filhão. Ops, o negócio não é contigo, o negócio é com Jesus. Um dia o profeta Samuel falou: Senhor, estou com um problema. Depois de desempenhar esse ministério tantos anos, depois de estar aqui, depois de conduzir esse povo, depois de falar da tua palavra, depois deles vencerem lá os filisteus, depois de se voltarem para o Senhor, agora está todo mundo me rejeitando. Olha aí, Senhor, estão me rejeitando, eu agora, olha como é que fica a minha situação. Aí Deus fala para o Samuel: Samuel, não estou rejeitando a você não, estou rejeitando é a mim. O problema não é contigo, o problema é comigo. E quando o problema é com Deus, amado, quem tem problema aí? Fala misericórdia. O problema não é teu não, irmão. O problema é de Deus. Coloca na mão de Deus. Experimenta colocar o problema na mão de Deus. Fala assim: Senhor, hoje eu estou generoso, hein, Senhor? Estou generoso, hein, Senhor? Tudo aquilo que é meu problema, tudo aquilo que é minhas dores, minhas lutas, hoje eu estou dando tudo para o Senhor. Estou generoso, ó beça. Toma aí, Senhor, o pacote. E sabe o que é legal? Que ele fala assim: me dá, filho, me dá. Por quê? Porque eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu compro as tuas batalhas, eu compro as tuas guerras, eu estou aqui para poder resolver o negócio. E você não sabe de nada, rapaz, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Cadê? Me dá aí, me dá essa luta, me dá esse problema aí, é exatamente isso que eu estou aqui o tempo todo falando para você. Me dá essa luta, rapaz, me dá esse problema, coloca diante do meu altar, deixa diante de mim. Mas mais do que isso, se o negócio é comigo, a partir de agora, eu é que dito as regras, eu é que dito a direção, eu é que faço, eu é que digo, e você se submete. É com esse princípio? É com esse sentimento?
Então Deus fala para você nessa noite, me dá tudo aquilo que está te entristecendo, me dá tudo aquilo que está te trazendo preocupação, me dá tudo aquilo que está pesando. E aí ele resolve a parada. Aí se cumpre Mateus 11. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tu está achando que é o quê? É só pegar a carga pesada e tirar e tum! Toma aí, Jesus, carrega agora que eu vou só descansar. Não, não é isso não. Você pega, você coloca, ele vai te aliviar, mas ele fala, agora aprendei de mim. Agora, filhão, eu é que estou no controle. Se você nessa noite se render totalmente ao Senhor e deixar Ele no controle, aí você vai ver que Deus tudo pode. E nenhum plano dele pode ser frustrado. Porque o Deus que você serve é o Deus que é todo poderoso. O Deus que você serve é o Deus que é tão extraordinário, que... Lembra daquela visão do Isaías? O Isaías capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí ele vendo aquilo que foi possível ver, porque a Bíblia não se contraria. Como é que ele viu se a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo? Ele viu aquilo que Deus o permitiu ver, mas ver o Senhor na sua essência ele não viu, porque se visse morreria, mas aquilo que Deus o permitiu ver, ele viu. Mas diante de ver aquilo que Deus permitiu, ele viu e também contemplou que tinha lá anjos falando para o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa mesma visão, em Apocalipse, o João também tem. E ele está vendo lá anjos também dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olhando assim no primeiro momento, parece que é um negócio meio repetitivo, né? Parece que é um negócio que os anjos ficam, não tem outra coisa para fazer, a não ser dizer santo, santo, santo. Parece ser repetitivo, parece ser massivo, parece ser chato. Mas essa aqui é a beleza do negócio, amados. Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus tão extraordinário, Ele é um Deus tão poderoso, Ele é um Deus tão glorioso, que os anjos passar milênios dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não é suficiente para eles entenderem que Deus continua sendo santo, santo, santo. E à medida que eles vão tendo a revelação da santidade de Deus, eles vão percebendo que é ainda mais santo, santo, santo. Quando você tem a oportunidade ou a experiência de perceber o quanto Deus é poderoso, Ele agindo na tua vida, você passa para uma fase maior e você percebe que aquele poder tão fenomenal que Ele exerceu naquela situação anterior foi algo menor do que Ele está fazendo agora. E aquilo que você for experimentar semana que vem é algo ainda maior do que você está experimentando hoje. E aquilo que você for experimentar o mês que vem é ainda algo maior do que você experimentou. Por quê? Porque esse Deus, amado, Ele não tem limites, não tem nada que possa detê-lo. Ele é mais santo do que falar santo, santo, santo. E cada vez que o homem fala que Ele é santo, Ele é mais santo ainda. Cada vez que o homem fala que Ele é grande, Ele é maior ainda. Cada vez que o homem fala que Ele é poderoso, Ele é mais poderoso ainda. Porque nós não conhecemos na essência, na integralidade, a santidade, o poder, a majestade, a glória de Deus, porque Ele é maior, amado, do que tudo que pensamos.
O nosso Deus transcende toda a ideia humana. O nosso Deus vai muito além. Não há projetos humanos que sejam maiores, não há desafios humanos que sejam maiores, não há principados e potestades que possam subjugá-lo, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, ninguém pode impedi-lo. Ele é tão extraordinário, tão poderoso, tão glorioso. Falei hoje na classe como é que Deus trata o mar. Para a gente o mar é uma coisa profunda demais, grande demais. Ali em Grumari, você pega Grumari, você vai passando assim, ao invés de você voltar para a serrinha, descer ali e vir embora, às vezes você pega ali, vai indo, daqui a pouco para sair lá do outro lado da prainha, você sobe e de repente quando você sobe, tu dá uma olhada para o marzão assim, tu olha aquele negócio e fala assim, meu Deus do céu, parece que aquilo não acaba mais. O mar para a gente é algo glorioso demais, é algo grandioso demais. Mas o que a Bíblia fala? Que Deus pega o mar, as águas do mar, de que maneira? Com a concha da sua mão. O céu, amado, olha aí, o firmamento, olha de um lado para o outro, como é que esse negócio é gigantesco. Diz a Bíblia que o Senhor pega e mede o céu, sabe de que maneira? Com o palmo da sua mão. 1, 2, 3, 4, com o palmo da mão dele, ele mede o firmamento, ele mede o céu. Quem é Deus, amado? Deus verdadeiramente é esse Deus grandão, poderosão, maravilhosão. Deus é, amados. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. Às vezes a gente fica achando que o nosso Deus é um Deus forte. Não, amado, o nosso Deus não é um Deus forte. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, poderoso. E Ele é mais do que tudo isso. O que nós conhecemos acerca das Escrituras revela aquilo que a gente consegue um pouquinho compreender. Mas o nosso Deus transcende, está além de tudo isso. A hora que a gente verdadeiramente entender isso, a gente vai verdadeiramente cumprir o que Jesus falou. Não andeis ansioso, rapaz, de coisa alguma. Não fica ansioso, não. Não fica igual barata tonta. Quem é o teu Deus? O teu Deus é o Deus que tudo pode. O teu Deus é o Deus que nenhum plano pode ser frustrado. Se submeta aos planos de Deus. A vitória é certa. Se submeta ao senhorio do Senhor, a vitória é certa. Ele sabe o que faz, Ele sabe sempre o que faz. Nós precisamos então dizer, Senhor, me ajuda a ter um pouco dessa percepção de quanto o Senhor é muito maior, o quanto o Senhor é muito melhor do que a minha mente pode compreender, porque o nosso Deus amado, Ele é demais, cara. Rapaz, como é que pode isso? Deus pegar, fazer com que uma mulher estéril seja mãe de filhos. Não é filho, umzinho, filhos, no plural. Como é que Deus pode fazer isso? Pegar uma mulher estéril, já velha, e fazer essa mulher gerar um filho. Como é que Deus pode fazer isso? Pegar um homem já velho, com um corpo amortecido, e fazer esse homem gerar um filho. Como é que Deus pode fazer isso? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem planos e propósitos que ninguém pode impedir, e que de vez em quando Ele faz isso. Ele age no sobrenatural, para a gente entender que o plano natural está abaixo, Ele está acima, Ele está no governo, Ele está no controle. Ah, amados, é porque a gente tem uma visão muito pequena. Se a gente pudesse contemplar a batalha espiritual travada o tempo todo nas regiões aqui espirituais, se a gente conseguisse perceber e enxergar o quanto tem um monte de demônios querendo me travar, querendo te travar, querendo te derrubar, querendo te enfraquecer. E aí está se cumprindo na nossa vida, sabe o quê? O que Jesus
orou na oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A ideia é o seguinte: o mundo jaz no maligno, mas sobre a igreja do Deus vivo, a mão poderosa dele está estendida, está estabelecida, e o diabo tenta, o diabo faz, o diabo acontece, o diabo mexe nas leis, o diabo faz isso e aquilo, e a igreja do Deus vivo continua de pé para a glória de Deus, porque tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Ah, meu irmão, nós temos que agora botar literalmente o carro na estrada, nós temos que arregaçar as mangas e ir para frente, e ir para cima, e avançar, e não parar, e parar de ficar tímido, porque nós temos um Deus que tudo pode, e que nenhum plano dele pode ser frustrado. Agora nós precisamos sair, amado. Às vezes a gente está meio estagnado, às vezes a gente está meio parado. É hora de a gente falar assim: não, Senhor, eu quero viver os teus planos e propósitos para a minha vida. Eu quero me submeter ao senhorio do Senhor. Eu quero viver o extraordinário do Senhor a cada dia. E Deus faz coisas que são extraordinárias. Extraordinárias. Quando Deus quer, Deus cura coisas que o pessoal fica assim: aquele bocão, como é que Deus fez isso? É porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes, Deus não cura, mas sustenta a pessoa, e a pessoa na doença, a pessoa na falência, a pessoa na dificuldade, a pessoa na maior luta. Ao invés de ser consolada, ela consola. Ao invés de ser confortada, ela conforta. Ao invés de receber uma palavra, ela tem uma palavra para dar. O apóstolo Paulo experimentou isso. Em alguns momentos, ele está preso e ele está escrevendo para as igrejas. Lá da cadeia, ele está escrevendo para as igrejas. Lá da cadeia, ele está escrevendo para Timóteo: ô Timóteo, você está aí do lado de fora, você está aí livre, eu estou aqui preso. Ô Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Ô Timóteo, para de ficar chorando, Timóteo, para de ficar lamentando, Timóteo. Você está aí do lado de fora, você está aí parado, eu estou aqui dentro, mas as cadeias aqui dentro não me prendem. As cadeias aqui dentro não me detêm, porque o Evangelho continua sendo pregado, o Evangelho vai avante, porque o diabo não consegue deter a proliferação da palavra poderosa de Deus. Quem iria aí pensar, quem iria imaginar, algumas décadas atrás, que o mundo fosse viver essa globalização, de tal maneira que aquilo que a gente faz aqui e agora, em qualquer canto do mundo, a mensagem chega. Agora, sexta-feira, eu saí daqui e quando foi por volta de 5 horas da tarde, eu estava conversando com uma pessoa, que logo vocês vão saber quem é, uma pessoa que está logo ali em Dubai. E fiquei 1 hora e 19 minutos conversando com uma pessoa que está lá em Dubai, e falando das maravilhas de Deus. E essa pessoa me encontrou, mandou lá um e-mail e falou: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida. E a gente foi tratando dessas coisas, e a pessoa está lá. Hoje, amado, a mensagem que está sendo pregada aqui agora e que está sendo transmitida ali, o Senhor pode usar essa palavra para falar com qualquer pessoa, em qualquer canto do planeta. Até nos países que são fechados, extremamente fechados, que não pode, irmão, já se dá jeito para poder assistir o que se passa em outros lugares, com alguns aplicativos que foram aí lançados. Enquanto está todo mundo pensando: não, a mensagem não chega. Quando o Senhor tem interesse que a mensagem dele chegue, ela vai chegar para quem quer que seja. Havia um camarada que ele estava lá caminhando, ele estava na carroça, ele estava lendo lá um texto, ele estava lendo lá do profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e ele está lá: meu, que esse texto aqui está falando de quem? Está falando dele mesmo? Está falando de algum outro? E aí o que o Espírito Santo faz? Tira lá, amado, o Felipe de um canto e vai levar esse homem lá, e de repente esse homem chega lá, tem um cara na carroça, a carrocinha está andando, devia estar andando um pouquinho devagar, não estava tão correndo não, porque ele começa a correr do lado da carroça. E aí, você está entendendo o que você está lendo?
E mas como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Eu posso te explicar. Então sobe aqui, ufa, né? Subiu lá na carroça e começou a falar, olha, esse texto aí o profeta não está falando dele mesmo, não. O profeta está falando de Jesus. Isso já aconteceu. Ele morreu esses dias atrás aí, mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele formou a igreja. E agora a igreja está pregando o batismo para a remissão de pecados. O homem fala assim, peraí, eu creio, eu entendi, aqui tem água aqui, eu quero me batizar. Para a carroça, desce da carroça, vai até o rio, é batizado, e agora o que eu faço? Você vai, filho, vai lá para o teu reino, vai lá para a tua rainha, vai lá para as tuas terras e fala daquilo que Jesus fez na tua vida. Tchau, vira as costas e vai embora. Por quê? Porque o Senhor tinha interesse que aquele homem se convertesse e levasse para a sua terra, para a sua família, para a sua parentela, a mensagem do Evangelho. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus. Nós precisamos entender, amados, quem é o meu Deus? O meu Deus é um Deus grandão, 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 poderosão, poderosão, poderosão. E cada vez que a gente fala, o meu Deus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E daqui a pouco a gente fala, parou por aí? Parou não, Ele é ainda mais poderoso. Mas parou por aí, falamos 100 vezes, não, é pouco, fala mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, Ele é poderoso, não tem nada, absolutamente nada, impossível para Ele, e nenhum plano dele pode ser frustrado. O diabo foi expulso do céu, com 1/3 dos anjos, simplesmente numa ordem de Deus. E aí como é que o diabo vai ser derrotado? Simplesmente com um sopro da boca de Jesus. Gente, quem é o Jesus que nós servimos? Quem é Ele? Ele é aquele que faz da estéril mãe de filhos, Ele é aquele que faz do desempregado engordar de tanto que come, Ele é aquele que dá casa para quem não tem dinheiro para comprar casa, Ele é aquele que providencia as coisas. Quem é Ele, amado? Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos viver e nós precisamos dizer, Senhor, ministra o meu coração, me ajude a passar de fase, me ajude a aumentar o nível, me ajude a ir avante, porque o Senhor é. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Fica de pé um pouquinho, amado, por favor.